Olá, meus colegas, amigos investidores e parceiros da CR2 Multimercados. Hoje um evento muito especial. Nós convidamos o engenheiro Douglas Pacheco, que é o nosso parceiro, será o nosso responsável, engenheiro ART da primeira incorporação da CR2 Multimercados, ali na Murta, na rua Germano Bastos, número 75. E ele vem tecer alguns comentários a respeito das responsabilidades e do que será a obra em si. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos os investidores. É um prazer estar aqui. Estou aqui para esclarecer todas as dúvidas em decorrência das obras e dos investimentos em relação à incorporação imobiliária e a esse mercado da construção civil da nossa região de Santa Catarina. Perfeito. A dúvida mais comum que pertence aos nossos iniciantes, leigos, investimentos imobiliários físicos é a necessidade da presença de um engenheiro, ART, engenheiro responsável, ou pode ser também um arquiteto. Existe essa necessidade? Qual a função do engenheiro ART, no seu caso, numa incorporação do nosso tipo? Olha, a função do engenheiro civil é projetar, executar e gerenciar obras da construção civil, de toda e qualquer obra da construção civil, né? A importância dele numa obra é, além de supervisionar a obra e o controle da qualidade da mão de obra, supervisionar os insumos, entender as propriedades químicas e mecânicas de todos os materiais e insumos que são empregados na construção civil, calcular a estrutura, supervisionar a equipe de mão de obra. Então, todo esse gerenciamento do canteiro de obra, do layout das plantas, é responsabilidade do engenheiro civil, né? E também pela lei federal de 77, que diz que toda e qualquer obra da construção civil tem que ter um responsável técnico habilitado pelo CREA ou pelo CAL, respondendo por qualquer obra da sociedade civil. Exato. Mas a primeira atividade sua, no caso conosco, será o quê? A execução dos projetos. São aqueles que darão início a todo o processo de incorporação. Eles precisam ser aprovados, não? Não é qualquer projeto. Exatamente, Carlos. Todo projeto é desenvolvido pelo arquiteto ou pelo engenheiro, ele precisa da aprovação dos órgãos competentes. Quais são os órgãos competentes? Os órgãos ambientais, a prefeitura municipal da cidade onde será construída a edificação, onde será feito o investimento imobiliário, e também o corpo de bombeiros, que é a questão dos projetos e equipamentos de prevenção de incêndio. Todo esse processo é necessário dentro da legislação municipal, da legislação estadual, para que se obtenha o alvará de construção e, posteriormente, depois da execução da obra, o alvará de habite, para fazer todo o processo de incorporação e questões do mercado imobiliário também, para poder viabilizar a venda dos imóveis depois da execução. O pessoal está sabendo que nós vamos trabalhar como uma empresa de médio porte. Pela qualidade da edificação que eu pretendo impor e, ao mesmo tempo, que será como a primeira, será algo para eu ter uma pessoa muito próxima de mim, eu ir aprendendo com ele. Perfeito? Perfeito. Um engenheiro civil. Então, eu gostaria que você explicasse também a importância desse engenheiro gerente de obra, que nós vamos trabalhar com o engenheiro Leandro, que eu conheço ele desde pequeno, recém-formado em engenharia civil, no final do ano passado, e vai fazer parte do nosso quadro de profissionais estratégicos nessa edificação. Como é que será o sincronismo entre você, engenheiro responsável LT, e ele, engenheiro gerente de obra? Olha, Carlos, a importância do engenheiro de obra é tão importante quanto o engenheiro projetista. É a execução da obra supervisionado pelo engenheiro de obra, para que tenha um controle de qualidade na execução e para que seja cumprido o que foi planejado no projeto. Então, todo esse gerenciamento, esse contato, essa relação interpessoal entre o engenheiro projetista e o engenheiro de obras é importante para que seja executado da forma que foi projetado e não tenha nenhum tipo de patologia, nenhum tipo de problema na execução e também depois da entrega da obra. Então, é importante esse controle de qualidade, essa supervisão do engenheiro de obras, esse contato permanente com o engenheiro responsável pelos projetos, para que não obtenha nenhuma patologia, nenhum problema de falha de execução em decorrência de um projeto bem feito. Então, Exato. A importância da execução é tão grande quanto a importância dos projetos. Tem que seguir à risca
o engenheiro de execução, para que não tenha nenhum problema, e também a questão de qualidade da mão de obra, que é importante. O engenheiro de obra ele tem que estar supervisionando isso diuturnamente para que não obtenha nenhum tipo de problema. Em questões de patologias, por exemplo, infiltrações, tem que estar em contato direto com o mestre de obras, passando todas as informações do engenheiro projetista. Uso um material adequado. Sempre analisando a planta em loco para verificar se está sendo feito da maneira correta, da maneira que foi projetado. Certo. Questão de conferência de armaduras na estrutura, a concretagem, a verificação da qualidade do concreto. Por exemplo, o slump test, que é feito na execução do concreto armado para aferir a qualidade e a resistência mecânica à tração do concreto armado. Então, toda essa parte de supervisionamento e verificação de qualidade do material e dos insumos na obra é do engenheiro de obras, mas é importante também que ele esteja em contato permanente com o engenheiro projetista. Eu posso dizer também que ele vai agregar um trabalho muito importante para mim, porque ele será a minha sombra na obra. Eu, como incorporador, estarei envolvido com muitos assuntos pertinentes não só à obra, mas insumos, entrar em contato com os desenvolvedores de mídias sociais, propaganda, outdoor, contato com você, com os responsáveis pela parte de documentação, ou seja, muitas vezes eu não vou estar ali na obra, e ele, nesses momentos, será a minha própria sombra, né? Sim. Alguém que responda por mim estará em contato diretamente comigo aqui pelo WhatsApp. De qualquer distúrbio que ocorrer, ele já entrará em contato comigo ou até mesmo com você, né, como engenheiro responsável RT. Uma das funções do engenheiro de obra também é o homem de confiança de quem está investindo dinheiro nessa edificação, né? Nesse empreendimento. Então, ele se reporta também ao investidor, a quem está coordenando a compra, né? Está investindo nessa edificação. Então, ele é importante também passar todas as informações do cronograma de obras também, que é importante, o cronograma físico-financeiro, que tem que estar sendo acompanhado diuturnamente em cada etapa que a obra se encontra, e também, como eu te falei anteriormente, supervisionar e aferir a qualidade do serviço prestado na edificação, né? Perfeito. Eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, onde eu enfoquei a importância do que é nós ingressarmos num nicho de mercado que eu encontrei que não está sendo atendido. Para atender o público que está ligeiramente acima, demandante dos apartamentos Minha Casa Minha Vida. Perfeito? Então nós vamos oferecer uma qualidade maior, uma área também bem superior ao padrão Minha Casa Minha Vida, 15 metros quadrados. E o mais importante, nós vamos usar a mesma filosofia das kitnets. Eu queria que vocês explicassem para ele esses terrenos remanescentes que ficaram na minha carteira imobiliária, todos poderão ser utilizados em incorporações futuras, porque está de acordo com essa lei agressiva que teve esse decreto presidencial que entrou em vigor a partir do dia 26 de janeiro desse ano. Você podia explicar maiores detalhes disso, você como engenheiro especialista desse assunto? Então, Carlos, até o dia 25 de janeiro de 2020, enquanto não entrava em vigor a Lei 9.451, que diz respeito à acessibilidade em decorrência das adequações da unidade habitacional para portadores de necessidades especiais, não havia necessidade de adaptar essas unidades para esse tipo de público, né? Então, a partir do dia 26 de janeiro deste ano, essa lei entrou em vigor. Então, lotes que antes eram viáveis, a construção e o investimento imobiliário, por exemplo, lote de 10 por 20, que é a grande maioria. Ali na Murta, 90% é tudo 10 por 20. Exatamente. Aí, a partir desse decreto, ficou inviável, por quê? Porque existe a necessidade de adaptação de uma unidade para portadores de necessidades especiais. Então, fisicamente, né? ficou inviável fisicamente, exato, né? Com lotes dessas dimensões. Como seus 4 lotes naquela região são acima dessas dimensões, então eles estão perfeitamente adaptáveis e dentro da legislação para fazer esse tipo de investimento, de empreendimentos dessa natureza, né? Então, eles colocando estão 4 unidades, sendo que os demais construtores têm que se limitar a trabalhar com 2 unidades só geminadas, térreas, porque um deles tem que ser adaptável, tem que ter rampas, não é isso? Corredores mais largos, e não daria para colocar 4 unidades. Ou seja, nós podemos, em todos os nossos terrenos,
trabalhar com 4 Uhum. e até 5 unidades, né? Naquele com 12 de testada, perfeito? É isso? Exatamente, Carlos. Exatamente. Magnífico. Tão importante quanto a testada é a profundidade da dimensão de um lote, né? Isso. Como os lotes na grande maioria era 10 por 20, então ficaram inviáveis. O seu tem uma área maior, né? Tem 10 por 23, né? Tem uma com 12 de testada. Então, esses terrenos eles estão completamente aptos e adaptáveis para esse tipo de demanda e dentro da lei federal que está em vigor já desde o dia 26 de janeiro de 2020. Então, quanto a esse quesito, os lotes estão aptos para esse tipo de empreendimento, tá? Perfeito. Então, muito obrigado, engenheiro Douglas, pelas suas considerações. E vamos a bola para frente, né? Agora, o próximo passo é fazer a aprovação dos projetos, né? Que nós já Exatamente. definimos qual é o projeto daqueles 3 que estávamos em dúvida, os 3 possíveis, permissíveis, conforme o plano Isso. diretor do município. Eu terminei hoje uma pesquisa de mercado, que o pessoal já está ciente que eu ia fazê-la, somente público feminino, ok? Que são aquelas que tomam a decisão final na hora da venda, Uhum. e foi unânime, que foi o nosso projeto B1, o primeiro que você me apresentou na ocasião, perfeito? E isso, Perfeito. posteriormente, eu vou mostrar aqui para o nosso pessoal. Então, obrigado, Douglas, e já já a gente volta. Eu que agradeço. Boa noite.